Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Miguel Miranda, Managing Partner e sócio da PRA. Dr. Miguel, há pouco falávamos destes movimentos de consolidação com grupos europeus e mesmo cá em Portugal. Vamos falar de consolidação, mas mesmo dentro das próprias profissões consideradas liberais. Em outubro, a bancada socialista apresentou então um diploma que previa as sociedades multidisciplinares, acabou por ficar um bocadinho na gaveta com esta situação política em que se vive no país, mas o que é que pensa sobre a multidisciplinaridade? É um dos que posiciona contra ou a favor? Pois, eu penso que nós podemos, independentemente da posição que temos, eu vejo a multidisciplinaridade como algo que será inevitável no curto prazo. Enfim, podemos andar aqui com paliativos, adiamos mais uns anos, 2 ou 3 anos, mas a verdade é que neste momento, e sem prejuízo de todos os riscos que estão associados a isso, para os advogados, que passam a competir com mais players de dimensão também internacional ou multinacional. A verdade é que nós hoje já sentimos uma posição de desvantagem relativamente a outros países europeus que permitem, que podem dar aos seus clientes um determinado tipo de serviço complexo, que envolve tecnologia, que envolve parte financeira e parte jurídica, portanto um serviço mais complexo. Com tecnologia, depois contabilistas. Assim. Exatamente, portanto que tem toda uma vertente mais elaborada. Note que hoje em dia o serviço jurídico puro e duro já não consegue desprender-se da tecnologia. Nós já temos hoje necessidade de ter apoio tecnológico para fazer atividades do dia-a-dia, revisão de contratos, revisão de grandes volumes de documentação, enfim, mesmo a nível interno de organização, de robotizar todo o processo de classificação e de organização de documentos dentro da sociedade. Portanto, nós temos essa necessidade já hoje em dia só para o serviço jurídico. Essa necessidade é, para o cliente, muito mais complexa. E ele não quer só a vertente jurídica separada da vertente financeira, separada da vertente de IT. Ele quer, em muitos casos, tudo isso. Neste momento... Sobretudo os clientes internacionais, pelo menos é aquilo que... Os clientes internacionais querem isso, mas os clientes nacionais também e cada vez mais. Só que os clientes nacionais não têm isso, por restrição que existe neste momento, sobretudo por causa da dificuldade de ter a multidisciplinaridade, enfim, admissível, de acordo com o que está previsto no Estatuto da Ordem. Mas, vamos lá ver, quando comparamos com outros ambientes jurídicos, basta passar a fronteira, verificamos que essa já é uma realidade nesses locais. E, portanto, já estamos a competir, e nós estamos a competir num universo virtual, muitas vezes, com uma capacidade de prestação de serviços a nível global, mas nós estamos em desvantagem. Sob esse prisma, temos uma desvantagem porque nós não conseguimos, a não ser por parcerias, mas não como marca própria, com responsabilidade direta própria, fazer a apresentação de propostas a determinados clientes. A multidisciplinaridade resolve esse tema. E isso é uma das vantagens. Há pouco falava também nos riscos. O sigilo é um deles que pode estar em causa. Às vezes fala-se disso, outros dizem que sim, não é um problema. são os argumentos contra a multidisciplinaridade. Sim, com certeza, o sigilo será um deles, mas isso não está resolvido já noutros países. Os advogados espanhóis também não estão sujeitos a sigilo e, no entanto, não podem estar em estruturas multidisciplinares. Podem. Parece-me que é um argumento, obviamente, de peso, relevante, mas não é um argumento inultrapassável. Criam-se mecanismos de sigilo que abranjam os demais elementos da sociedade, mesmo os não-advogados, que ficam também onerados por isso, seja do ponto de vista contratual, seja do ponto de vista estatutário, enfim, não sei se existem outras ordens envolvidas no processo, como poderá acontecer, por exemplo, com os OTOCs, ou com a OTOC, ou com a OROC, que possam também adaptar, em função disso, os seus estatutos para permitirem também esta abrangência. São questões, do meu ponto de vista,
solucionáveis. E em relação às vantagens, são mais, na sua opinião? Não sei se são mais ou são menos, a verdade é que nós não temos essa experiência. Eu não sou... Mas será que não tem? Perpetua-se às vezes a ideia no meio de que já existe, mas com outros nomes. Sim, eu quando digo que não temos, nós não temos na PRA essa experiência. Sim, há aí umas ideias, não sei se são verdadeiras ou falsas, mas temos aí alguns exemplos de parcerias intensas entre alguns escritórios e algumas auditoras. E funciona, onde funcionar, não sei bem os termos em que isso acontece naturalmente. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, do nosso ponto de vista, nós gostamos de inovar, não gostamos muito do status quo. Faz parte, estamos num processo de crescimento da sociedade, a sociedade cresce ano após ano a ritmos elevados ainda, esperamos que, e temos previsto que isso aconteça nos próximos anos também, e portanto a inovação para nós é importante, agitar é importante. E, portanto, não temos receio de entrar em processos de... Imagino que é admissível legalmente em Portugal entrar num desses movimentos? De multidisciplinar? Claro que sim. Claro que sim. E em relação a este diploma também fala na mudança dos estágios, aumentar 12 meses para 18, depois temos a questão da ordem querer que o mestrado seja obrigatório para o acesso à profissão. Como é que vê a entrada dos mais jovens nesta área e também como é que é a realidade lá no escritório? Bom, como é que eu vejo a entrada dos mais jovens nesta área? Acho fundamental que não haja barreiras à entrada. E esta é uma barreira, a questão do mestrado obrigatório? A existência de criação de requisitos são barreiras, objetivamente. Do meu ponto de vista, não deve haver barreiras à entrada. Porquê? Porque os jovens trazem com eles inovação. Os advogados mais jovens aprendem direito mais recente. Os novos ramos são mais sensíveis às tecnologias, por exemplo. Se um advogado com 20 anos ou 30 anos tem dificuldade em fazer um julgamento via Webex porque está habituado a fazer durante 20 anos julgamentos em sala de audiências, em que está atento a determinadas coisas, valoriza determinados aspectos da situação física, um advogado que entra agora no processo de estágio na ordem, que depois se torna um advogado, não tem isso, não tem essa resistência. Para ele está num Webex, está num Teams, está num Zoom, seja o que for. Há mais flexibilidade. É a coisa mais natural do mundo. Sempre foi assim para ele, ou sempre vai ser assim para ele. E, portanto, esse apor de inovação, que resulta também das escolas, e as escolas estão a introduzi-lo, seja a nível das licenciaturas, seja a nível de outras componentes adicionais, pós-graduações, etc. Esse apor é fundamental para, no fundo, refrescar aquilo que são as sociedades, sobretudo quando elas têm muitas pessoas. É preciso esse refrescar de pensamento dentro da sociedade. Ou seja, como são nativos digitais, acabam por passar o fado a dar fresco para o escritório. São fundamentais. Note, se temos um conjunto de requisitos que retarda o momento da entrada destes novos advogados, ou licenciados em Direito, que depois serão advogados, na profissão, temos também a retardar a nossa inovação interna. E, portanto, quando me dizem é preciso um mestrado, não sei, é mais um requisito, é mais uma barreira. Não é? Eu penso que a ordem é fundamental, tem um papel fundamental na área da deontologia. É aí que se deve centrar. É, de facto, preciso explicar aos advogados que isto de ser advogado tem regras éticas, que têm que ser escrupulosamente cumpridas. A deontologia, o que é da deontologia, e a academia, o que é da academia. Eu acho que essa separação deve ser clara. E se for clara, de facto, não precisamos de estar aqui a criar barreiras. A aprendizagem faz-se nos escritórios, ongoing. Muito obrigada. Muito obrigada por ter estado desse lado. Resta-me desejar-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Continue a acompanhar-nos em jornaleconómico.pt e em breve voltamos com novos temas e outros convidados.